Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira videoaula do nosso resumão de informática destinado à Polícia Penal, ao concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Bruno e vou acompanhá-los durante esta aula. Na aula de hoje, nós vamos seguir um roteiro bem rápido, explicando aí os conceitos de internet e intranet, e eu vou também passar o conceito de extranet nesta aula. Mas o edital ele só cobra, né, conceitos relacionados à internet e à intranet. Só que como os assuntos estão muito próximos, estão interligados, eu vou aproveitar, né, a explicação e passar o conhecimento de extranet para vocês também. Antes de nós iniciarmos nos conceitos propriamente ditos aqui de internet e intranet, vamos estudar alguns pontos importantes relacionados a redes de computadores, porque a internet e a intranet nada mais são do que redes de computadores. Então nós temos uma classificação quanto aos tipos de rede em relação ao tamanho dessas redes, ok? Quanto ao tamanho. Então nós temos essas classificações aqui. Nós temos uma PAN com N, né? Personal Area Network, uma rede de área pessoal, ou seja, se nós ligarmos em nossa residência sem fins comerciais, um computador, um notebook, um smartphone, uma TV, né? Uma Smart TV, ligarmos a equipamentos em uma mesma rede, nós temos uma rede pessoal, né? sem fim comercial. Então nós podemos classificá-la em relação ao tamanho, ao número de equipamentos e à destinação daquela rede em uma área pessoal. Depois nós temos uma LAN, né? Só vocês lembrarem do conceito de LAN house, né? Que há um tempo era muito comum, né? Nós temos LAN houses, que eram espaços que haviam máquinas interligadas à internet que cobrava-se por esse acesso, né? Hoje diminuiu os usos, né? A quantidade de LAN houses, mas ainda é possível a gente ainda localizar em alguns locais. Então seria uma rede de área local, ou seja, já cresce um pouco aí em relação ao tamanho, né, e a finalidade aí de uma PAN, ela se torna uma LAN, né? Logo na sequência, seguindo aí essa mesma ideia, nós temos uma CAN com N, né? CAN, Campus Area Network, uma rede de área, né, a nível de um campus. Então aumenta-se ali a abrangência, né, o número de computadores, de máquinas, e nós temos aí uma CAN. Logo depois nós temos uma MAN, né, aumentando aí um pouquinho a área, né, o tamanho dessa rede, nós temos uma rede de área metropolitana, ok? Logo na sequência nós temos uma RAN com N, né, Regional Area Network, uma rede de área regional. E por fim nós temos uma WAN, Wide Area Network, uma rede mais de abrangência global. Tá? Então, para concurso, né, eles costumam focar nas principais, né, que é a LAN, a MAN e a WAN. Esses outros conceitos, o PAN, o CAN e o RAN, eles são mais recentes e foram incorporados aí dentro desse contexto de tamanhos, né, de tipos de rede. Então aqui fica um destaque que a internet, ela estaria classificada como uma WAN, ela é uma rede, né, de área global, né, mundial. Seria a rede mundial de computadores, como a gente vai ver na sequência. Outros conceitos também que podem aparecer de alguma forma aí na prova seria a questão das VLANs, né, que a gente chama VLANs, Virtual LAN. Reúne máquinas de forma lógica. Então tem uma estrutura física, né, de uma forma, essas máquinas estão interligadas fisicamente e logicamente eu tenho redes lógicas, redes virtuais dentro da minha rede física. Então eu posso ter ali, por exemplo, uma CAN, por exemplo, né, uma rede fisicamente que ela estaria classificada, né, quanto ao seu tamanho em uma CAN, né, e eu crio estruturas através das VLANs. VLANs, né, eu crio VLANs nessa minha rede física, que é uma CAN,
E eu tenho ali redes lógicas, né? Máquinas reunidas de forma lógica. Tenho as minhas redes lógicas. É um conceito que está em evidência, né? Relacionado aí à segurança da informação, né? Consegue ser um avanço grande, um nível de segurança maior implementando essa tecnologia. E aqui também eu deixei aqui por último, né, a Wireless LAN, Wireless MAN e Wireless WAN, por exemplo. Então, quando essa rede começar com um W, ele indica que é uma rede sem fio, tá? Só para vocês saberem. Por que eu estou passando esses conceitos iniciais aí? Não entrei ainda nos conceitos de internet e intranet. Porque vocês vão, lá na primeira aula, né, que nós estudamos o edital, durante o andamento aí do concurso, né, das publicações, houve uma publicação de uma sugestão bibliográfica de estudo. E eles incluíram um livro de redes de computadores. Então, por esse motivo, esses conceitos mais básicos é importante vocês saberem para a prova. Ok, uma rede ela tem a sua arquitetura, certo? Então, a principal seria cliente-servidor, esta arquitetura, este formato de rede. Ou seja, são computadores, né, dentro da rede que trabalham como servidores, eles detêm algum serviço que é acessado pelos clientes. Então, tem dois papéis, né? O papel 1 aqui de um servidor, né, e o papel 2 de um cliente. Então, ambos são computadores, mas cada um com os seus recursos e as suas funções diferentes. Então, tem servidores, computadores, servidores que detêm alguns serviços, isso aqui é importante, né? E eu tenho os clientes, que são as outras máquinas, os outros computadores na mesma rede, que acessam esse serviço, né, que o servidor está provendo ali. Alguns exemplos que a gente colocou aqui. Eu tenho servidores web, que são servidores de páginas de internet. Por que é possível a gente acessar uma página da internet? Porque ela está hospedada em um servidor web. Da mesma forma, eu tenho um servidor proxy. Esse servidor ele faz a intermediação do tráfego ali na minha rede. Geralmente, ele está entre o cliente e o servidor. Então, em algumas estruturas, né, é muito comum a gente ter esse servidor proxy. Ele vai fazer essa intermediação dos acessos. Tá? Se for entre dois servidores, a gente tem o que a gente chama de proxy reverso, só que o foco aqui, né, saibam apenas a função ali do servidor proxy. Tenho também, por exemplo, servidor DNS. Esse servidor ele localiza e traduz para endereços IPs os endereços de site. Então, sempre a gente digita lá www. alguma coisa, né? .com.br, .net, .gov, enfim. E a gente vai ver mais à frente que cada dispositivo que está conectado à internet, a uma rede, ele possui um endereço IP único, né? Então, como é que é essa conversão, né? Um dos servidores que faz esse trabalho é o servidor DNS. Então, ele vai localizar e traduzir para os endereços IP os endereços que a gente digita. Então, a gente digita sempre um endereço, né? Que é mais fácil, né? A gente guardar endereços. A gente digita endereços para localizar sites, serviços. E esse servidor ele faz a conversão. Ele converte, quando você digita lá www.google.com, ele vai nesse servidor, converte, localiza ali a máquina que vai enviar as informações ali para o seu computador, para o seu navegador. Tem também servidor DHCP, que é um servidor que concede endereços IP aos hosts, que a gente chama, né, aos equipamentos que estão conectados. É um outro tipo de servidor. Aqui eu só exemplifiquei para vocês entenderem. Tem também alguns conceitos, um conceito aqui relacionado a alguns equipamentos de rede. Então nós vimos o que é uma rede, né, de computadores, né, computadores interligados, onde eu tenho computadores que são servidores e computadores que são clientes, na arquitetura clientes-servidores, e eu tenho equipamentos para fazer toda essa ligação física. Então, Hub Switch seria uma categoria, né, esses dois aqui teriam a mesma função de conectar computadores a uma rede. Então, são equipamentos centralizadores, né, onde eu tenho ali as portas, e cada um eu ligo um computador, né, em cada uma dessas portas. A diferença deles, né, vai ser a forma com que eles trabalham.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 computadores ligados num hub ou num switch. O hub é um equipamento um pouco... Ele surgiu primeiro, né? Quando eu faço, por exemplo, o computador A, se ele precisar conectar aqui com o computador D, por exemplo, quando eu mando a informação, todos os outros recebem, tá? Ele é o que a gente chama de equipamento burro, né? E o switch já é a mesma finalidade, a mesma função, só que ele é inteligente. Quando o computador A manda ali os pacotes, as informações, ele direciona para o computador D. Então, o computador B e C não responde. Então, tem uma série de vantagens aí em relação ao desempenho da rede. Então, são equipamentos que conectam computadores. Tem também o papel de um repetidor. Né? O repetidor nada mais é um papel que aumenta o alcance de sinal. Né? Então, ele faz o aumento ali do alcance de um sinal, por exemplo. Né? Redes maiores, né? Nós temos a necessidade de ter repetidores aí nessa rede. E os roteadores são equipamentos utilizados também em redes maiores, né, de maior porte, e eles são usados para conectar várias redes, né, separadas, e ele faz o roteamento. Né? Então a palavra roteador ela nos remete ao roteamento. Ela escolhe a rota para que as informações sejam enviadas, né, sejam trocadas, né, o caminho. Então, nem sempre ali o caminho mais curto é o mais rápido. Né? Então, nós temos aí a gente consegue visualizar algumas situações. Então, nós temos esses equipamentos aqui, são os principais que fazem com que uma rede funcione. Temos também alguns conceitos aqui relacionados à segurança, né, dentro de redes de computadores. Então, nós temos aqui o firewall. Esse firewall ele pode ser implementado por software, ou seja, por programa, ou por hardware. Ok? Software ou hardware. Qual que é a função desse firewall? Ele vai filtrar e examinar ali as informações provenientes da internet. Ele vai fazer esse filtro, né, essa análise das informações que estão entrando na sua rede. Tem também o conceito de criptografia, que é a conversão de texto simples para que é legível, né, um texto legível, digamos assim, para um texto cifrado, que a gente chama. Né? Ele está criptografado. Tá, ok? Certificado digital é uma identidade, como se fosse uma identidade eletrônica de uma pessoa ou de uma empresa. Né? Então, esses certificados eles validam ali alguma ação. É muito comum também a gente se deparar com esse termo dentro de segurança em uma rede, para algum serviço principalmente. O proxy nós já falamos, né, lá no exemplo dos servidores proxy, que ele vai fazer, né, a intermediação do tráfego de informações, de dados. E eu tenho também políticas de uso e senhas. Isso aqui, né, vai estar de acordo com a organização, com a instituição. Cada uma vai definir aí a sua política, né, relacionada ao uso, às senhas. Isso aqui vai ser muito específico. Internet, agora sim a gente entra. Né? Só antes da gente entrar na internet, né, nós vimos alguns pontos aqui anteriormente. E como eu disse, né, lá no início desse curso, né, dessa proposta, é uma revisão, é um resumão. Né? Não tem como a gente aprofundar, porque a ideia dessas aulas é que vocês assistam como forma de relembrar alguns tópicos importantes, ok? Por isso que a aula é um pouquinho mais dinâmica. Internet. Conjunto de redes de computadores interligados entre si que falam a mesma língua, ou seja, utilizam o protocolo de comunicação de dados TCP/IP. Então a internet, né, a grande rede de computadores, rede mundial de computadores, conjunto de redes, conglomerado de redes, são termos que vocês podem se deparar aí na prova. São todos sinônimos, remetem à internet. A internet ela utiliza um protocolo de comunicação que a gente vai estudar daqui a pouco. Beleza, mas existem outros protocolos? Sim, eu coloquei eles aqui. Eu até destaquei em vermelho o TCP/IP, que é o protocolo de comunicação hoje utilizado na internet, nas intranets também. Tá? Mas eu tenho outros, ó, NetBeer, o IPX-SPX, o AppleTalk. São protocolos que, se a gente tiver ali os equipamentos, o software compatível, essa rede vai conversar, ela vai se comunicar. Eu consigo configurar uma rede
Porém, esse padrão, né, o TCP/IP, ele foi adotado por ele ser mais simples, por ele ser mais barato, né, a implementação. Todas as empresas, né, que produzem ali os hardwares adotaram esse protocolo por ele ser mais simples, mais barato, né, a questão da implementação mesmo. Okay? Então, o protocolo de comunicação de dados da internet, das intranets também, é o TCP/IP, certo? Na internet existem várias redes conectadas, como organizações públicas, privadas, educacionais, governamentais, entre outras. Então, na internet a gente tem várias redes conectadas, né? Independente ali da finalidade daquela rede, tá? A gente pode ingressar. E aqui a gente coloca aqui uma imagem e alguns pontos aqui relacionados ao protocolo TCP/IP. Então a gente falou que o TCP/IP é o protocolo da internet, né? Esse protocolo ele é dividido em 4 camadas, como vocês observam aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Opa! 4 camadas, né? 1, 2, 3 e 4. Camada de aplicação, transporte, internet e camada de rede. Aqui desse lado, né, eu apenas ampliei aqui onde os protocolos entram, onde cada um dos protocolos é alocado aqui. Então nós temos aqui, ó, a camada 4, né, digamos assim, ó, é a camada de aplicação. O que remete à palavra aplicação? Remete a aplicativos, programas. Então, esses protocolos aqui, eles estão nessa camada por isso, né? São protocolos que estarão relacionados ao tipo de serviço, ao tipo de software que eu estou interagindo ali na rede. Então, o HTTP e o HTTPS são protocolos que possibilitam a abertura de páginas da internet, né? Então, relacionados a páginas. Esse HTTPS, né, é o protocolo seguro, o HTTP seguro. Nós temos aí a camada, o protocolo SSL, que é esse Szinho aqui, né, que permite a criptografia, a segurança maior neste protocolo. SMTP, POP e MAP são protocolos de envio e recebimento de e-mail. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Eu tenho aqui também o Telnet, que é um protocolo de acesso remoto. Então, coloquei alguns aqui, né, os principais, os mais conhecidos, né, já expliquei rapidamente aqui os serviços. Então, todos esses protocolos eles se encontram na camada de aplicação. Descendo aqui um pouquinho para a camada 3, né, a terceira camada, a camada de transporte. Nela, o que é essa camada de transporte? O que ela vai fazer? Ela vai segmentar, né, dividir ali os dados e fazer o controle de envio dessas informações, né? Ele vai fragmentar, segmentar e controlar o envio. Tá? O protocolo TCP está nesta camada. Além dele, eu tenho o protocolo UDP também. Mas o UDP ele é um protocolo até mais rápido, porém não faz a retransmissão de pacote. Isso é importante vocês saberem. Se durante o envio houve alguma falha, o TCP ele se encarrega ali de retransmitir um pacote perdido. O UDP não faz isso. Tá? A principal diferença dos dois é essa. Então, nessa camada de transporte, eu tenho o UDP também. Mas o mais utilizado é o TCP. Na próxima camada, né, a segunda camada, eu tenho o protocolo IP. O que essa camada de internet ela vai fazer? Ela vai fazer o repasse, o transporte em si, o roteamento desses pacotes, desses dados, né, e consequentemente da informação. Então o protocolo IP está aqui. Observe o seguinte, que interessante. Esses dois protocolos, o TCP e o IP, né, TCP/IP, são os dois protocolos mais importantes de todas essas camadas, né? Por isso que eles dão nome ao conjunto de protocolos. Então, cuidado com uma possível pegadinha aí na prova. Quando eu me referir, né, a todos esses conjuntos, as camadas e todos os protocolos, eu estou me referindo ao protocolo TCP/IP como um todo. Se eu falar especificamente do TCP aqui dentro do transporte ou do IP aqui dentro da camada de internet, eu estou falando desses dois protocolos especificamente. Por eles serem os mais importantes, eles dão nome a todo o conjunto de protocolos. Tá? E na camada 1, eu não tenho protocolo, é apenas a placa de rede. Aqui eu tenho um termo, que talvez vocês já viram em algum concurso, que é o Ethernet. Ethernet.
e também aqui o Wi-Fi, né? Se for uma rede sem fio. Então, ok, a canetinha está um pouco sensível. Ethernet e Wi-Fi, ok? Wi-Fi. Então, nessa camada eu não tenho protocolo específico, apenas a placa de rede. Observe que ele é um meio físico, né, como está colocado aqui na figura. Então, todos esses protocolos eles se ajustam, aqui eles se dividem aqui de acordo com as camadas e com a função de cada um, ok? Falei um pouquinho lá atrás, né, quando eu dei o exemplo. Cada dispositivo conectado à internet recebe um endereço IP único para se comunicar. Hoje eu tenho dois padrões, né, que é o IPv4 e o IPv6. O IPv4 eu tenho essa sintaxe aqui. São 4 grupos, né, de dígitos separados por ponto. Então observe, eu tenho de 1 a 3 aqui no primeiro grupo, né, no grupo 1. Tenho de 1 a 3 aqui no grupo 2, de 1 a 3 aqui no grupo 3 e de 1 a 3 aqui no grupo 4, separados por ponto. Tá? 1.1.1.1 é um IP válido. Eu tenho que ter no mínimo 1, no máximo 3 em cada um dos grupos. Tá? É um padrão do IPv4. E eu tenho também um novo padrão, né? Não é tão novo assim, mas ele é considerado, ele é mais recente, né? Uma evolução do IPv4. Temos de possibilidade de quantidades mesmo de IP pagos em uma rede. Ele tem um padrão maior, né? Ele trabalha com 32 bits. Então observe que o formato dele é um pouquinho diferente. Ó. São 8 cadeias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de até 4 dígitos. E aqui é possível eu ter também letras e números, né? Alfanuméricos. Letras e números, ok? E a separação que não é por ponto, é por 2 pontos. Aí eu coloquei aqui embaixo um exemplo de um IPv6 válido, né? Separados aí por 2 pontos, eu tenho essa cadeia toda, tá certo? Então, atenção aí na prova. Outras informações interessantes e importantes aí sobre a internet. Para eu ingressar na internet é necessário um acesso através do quê? De um provedor de internet. Internet Service Provider, ISP do inglês. Lembre-se, a internet ela é pública, porém não é gratuita. Mesmo que eu acesse ele de forma gratuita por um Wi-Fi, né, disponível ali em algum estabelecimento, esse acesso ele vai ser momentâneo. Se eu quiser um acesso constante, a hora que eu quiser, na minha casa, por exemplo, no meu trabalho, eu preciso pagar por isso. E eu contrato isso aí de um provedor de acesso, provedor de internet. Provedores de acesso à internet são instituições que conectam a internet via um ou mais acessos dedicados e disponibilizam acesso a terceiros a partir de suas instalações. Então são empresas especializadas que detêm ali, né, um acesso dedicado à internet e faz um rateio ali, né, fragmenta ali e vende para a gente a sua infraestrutura de acesso, tá certo? Na internet acessamos diversos serviços, que é importante vocês visualizarem, né? Ah, beleza, a gente tem a internet, eu entendi a estrutura, sei como é que acessa, sei agora que ela utiliza um protocolo de comunicação, né? Só fazendo um parênteses, o protocolo seria uma linguagem, uma língua, um idioma ali de comunicação, né? Que possibilita que todos conversem, digamos assim. Ok, entendi todos esses conceitos, mas e aí, o que eu tenho de serviços, o que a internet me proporciona? Temos lá e-mail, páginas web, né, que também são chamadas www, pesquisas, né, sites, sistemas de pesquisa, chats, videoconferências, redes sociais, acesso remoto a computadores, mensagens instantâneas, VoIP, né, que é a voz sob IP, eu ter a comunicação, né, via voz, via telefone, pela rede, pela estrutura da internet, entre outros serviços, tá certo? Aí entra aqui o e-commerce, né, enfim, outros serviços também disponíveis e outros que surgirão aí também no futuro, né? Nós temos hoje aí, por exemplo, o metaverso, né, que surgiu, que vai ser um ambiente em terceira dimensão, onde nós faremos a imersão a este ambiente e iremos utilizá-lo ali como se a gente... Quer dizer, a gente vai fazer parte daquele mundo ali, né? Enfim, só mais um parênteses aí sobre as tecnologias que virão, os serviços que virão.
A internet confere poder de comunicação e acesso à informação a qualquer pessoa que se conecte em qualquer lugar do mundo, independente de origem social ou situação econômica. Então, a internet ela é pública, né? Qualquer um que cumpra ali os requisitos, tem um equipamento, tem um acesso, ele vai conseguir ingressar nessa rede e utilizar todos os seus serviços, ok? Intranet. Conceito de intranet é uma rede similar à internet. Primeiro ponto. Ou seja, ela também utiliza o protocolo TCP/IP para comunicação, podendo disponibilizar os mesmos serviços da internet. Podendo, por que eu usei o verbo aqui podendo, né? Porque não é obrigatório eu ter a mesma estrutura da internet em uma intranet. Imagine que, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, né, um desenho. Imagine que eu tenho uma intranet e preciso só do serviço de e-mail e uma página ali restrita aos meus usuários. Beleza. Eu não preciso de rede social, não preciso implementar outros serviços, eu preciso apenas daqueles dois. Então, mas eu posso disponibilizar os mesmos serviços, de acordo com a necessidade daquela intranet. Porém, há dois diferenciais. Isso aqui vocês precisam ir para a prova de forma bem clara, né? Tem que estar bem claro aqui para vocês. Eu tenho uma restrição geográfica, ou seja, um limite geográfico ali da minha rede, é muito bem definido isso. E eu tenho restrição de usuário. Ou seja, é uma rede privada, pertence a alguém, ela é interna, né? Questão de restrição, né? De usuário, e ela é exclusiva, ou seja, ela não é igual a uma outra intranet, ela vai ter as suas peculiaridades. E cuidado, né, que esses três termos aqui, de alguma forma, né, eles vão estar na questão de prova. A gente vai resolver questões aí, né, nos próximos vídeos, e vocês, se a questão te levar para o conceito de intranet, muito provável que ela utilize um desses três termos, ou termos sinônimos aqui, palavras sinônimas, para indicar que é uma intranet. E aqui eu tenho a extranet, que eu trouxe como um extra aqui para vocês, só para a gente finalizar aqui o conceito, né? O entendimento. O que é uma extranet? É um acesso seletivo à intranet por meio da internet. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a intranet ela está isolada, né? A gente teve um conceito aqui, ó. É uma restrição de usuário, é uma rede privada, interna, exclusiva. Só que eu tenho uma forma de acessar a minha intranet por meio da internet. O acesso via extranet pode ocorrer de duas formas. Por meio de um acesso exigindo usuário e senha para garantir a autenticidade, ou ainda por meio de uma rede privada virtual, uma VPN. Cuidado com esse termo. Se a questão te levar aqui para esse conceito, é muito provável que ela cobre, né, que ela tenha aqui o conceito, né, a informação VPN aqui presente. O que é essa VPN? Através de um software corretamente configurado, ele vai criar uma conexão segura tunelada, né, que a gente fala, ele cria um túnel ali entre o dispositivo fora da intranet e a intranet propriamente dita, ok? Então, recapitulando, nós temos a internet, que é a grande rede. Qualquer um acessa que tiver ali os requisitos, né? Tiver uma máquina, um dispositivo, tiver ali um provedor de acesso contratado, então ele vai conseguir ingressar na internet, né? Acesso público. Já a intranet, eu tenho restrições, é um acesso restrito, é uma rede privada, é exclusiva, pertence a alguém, tá? Eu tenho uma limitação, eu tenho uma exigência ali, né, de estar presente fisicamente dentro daquela rede para que eu tenha acesso. Só que em alguns casos eu permito que através da internet eu tenha uma intranet. Eu tenho acesso à minha intranet. Esse acesso, quando eu tenho esse cenário, aí eu vou ter a minha extranet. E como que eu vou conectar? Provavelmente, muito provável que utilize a VPN, né? Cria uma rede privada virtual, ou seja, através da internet eu consigo acessar a minha intranet. Mas geralmente esse acesso ele vai ser bem pontual, ele vai ser muito específico. Quando eu estou usando, por exemplo, a VPN, né, para fazer esse acesso,
Minha máquina ali naquele momento não vai acessar a internet. Eu tenho algumas situações ali que estão presentes nesse tipo de conexão. Tá? Então eu vou tentar fazer aqui um esquema rápido para vocês, só para a gente visualizar tudo isso que a gente falou. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui a minha internet. Eu tenho um balãozinho aqui que vai indicar a minha internet. Internet. Então eu tenho aqui diversos computadores interligados, né? Vou fazer aqui mais ou menos, que a canetinha não está muito boa. Então imagine aqui que esse seja um hospital com várias máquinas. Aí eu tenho aqui um servidor de internet, né? Que esse hospital está conectado. Aí aqui eu tenho uma escola com diversos outros computadores, né? Que está conectado também a esse servidor. Aí eu tenho um outro servidor que eu estou conectando aqui, por exemplo, uma faculdade, né? Todos os computadores interligados. Então todo mundo aqui está de alguma forma interligado, né? O serviço funcionando. Beleza. Então lá da sua casa você também ingressa, né? Contrata aqui algum servidor sem problema algum. Então todos os serviços, todos os clientes, os servidores estão nessa nuvem que indica que é a internet. Aí imagine o seguinte, uma empresa lá, por exemplo, uma fabricante de automóvel, ela falou assim, opa, eu preciso isolar minha rede para uma segurança maior, né? Eu quero fornecer aqui também um serviço de e-mail, um servidor de páginas para todos os computadores que estiverem fisicamente dentro aqui da minha rede, né? Acessar esses serviços, né? Então estou tentando ligar todo mundo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então nesse cenário aqui eu tenho uma intranet, ok? Uma rede isolada, privada, particular. Eu preciso estar fisicamente aqui dentro para acessar o serviço que essa minha intranet disponibiliza. Tá certo? Preciso estar fisicamente aqui dentro. Imagine o seguinte, que eu sou um diretor aqui dessa empresa, dessa fabricante de automóvel, viajei para um local, chegando lá eu tenho acesso à internet, né? Eu estou lá no hotel, por exemplo, aqui, com acesso à internet. Preciso acessar um recurso que está aqui dentro da minha intranet. Então, previamente, minha máquina foi configurada, meu computador foi configurado, e eu, com essas configurações, é permitido que eu tenha esse acesso pontual. Então, eu vou criar um túnel aqui, ó, como se fosse um túnel, né, e vou estabelecer essa conexão através de uma VPN. Ok? Vai ser um acesso pontual, específico, preciso de configuração nesse dispositivo, né? Não é qualquer um que vai conseguir acessar, tá? Quando eu tenho esse cenário, nesse momento que eu estou fazendo essa conexão, aqui eu vou ter uma extranet, tá? Extranet, vamos escrever tudo aqui. Via VPN, criou-se um túnel aqui para que eu tenha acesso à minha intranet, beleza? Como eu disse, né, geralmente quando eu estou acessando esse recurso aqui interno da minha rede via VPN, né, configurando uma extranet, o meu dispositivo, nesse momento, ele não vai acessar outros recursos da internet, como site, e-mails, redes sociais, vai ficar bloqueado, né? É natural que isso aconteça. Quando eu desconectar a minha VPN, voltar aqui, né, fiz aqui isolei novamente, aí eu volto a acessar tudo aqui da internet e não tenho mais acesso à intranet, tá? Então lembre-se, acesso via extranet é um acesso bem pontual, bem específico, né? E precisa-se de tudo estar configurado, autorizado para que aconteça, certo? Então lembre-se aí, né? Internet, intranet, extranet. Esse conceito é importante que vocês irem para a prova com eles bem definidos, bem claros, e nas próximas aulas, né, a gente vai ter a oportunidade de resolver algumas questões desses temas, ok? Então eu fico por aqui, até a próxima, bons estudos, e na próxima aula a gente vai entrar nos serviços da internet, né, os serviços, as tecnologias que é cobrado no edital. Então hoje nós vimos a estrutura, e na próxima aula a gente entra nesses serviços, né, detalhar um pouquinho como funciona cada serviço. Então até lá e bons estudos!